Dragon Ball Super tem um problema que o Z nunca teve. Ele conta a mesma história 2 vezes ao mesmo tempo. Anime de um lado, mangá do outro, e as duas versões tomando decisões completamente diferentes com os mesmos personagens, nos mesmos arcos, às vezes na mesma luta. Julgar os defeitos do Z é quase matemático. 4 grandes sagas, 4 grandes problemas, e a conta fecha bonitinha. Mas no Super, essa conta nunca fecha. São mais sagas, mais versões e até certo ponto da cronologia. 2 continuidades paralelas que precisam ser julgadas separadamente, porque o que funciona em uma, desmorona na outra. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Saga por saga, versão por versão, sem pular absolutamente nada. E tudo começa onde a era moderna de Dragon Ball nasceu, na Batalha dos Deuses. A Batalha dos Deuses não é só um bom filme, é possivelmente o melhor filme de toda a franquia. Uma história genuinamente interessante, que cumpriu uma missão gigantesca, inaugurar a era moderna de Dragon Ball, apresentando Bills, o conceito dos deuses da destruição e um teto de poder que mudaria a obra para sempre. E essa história foi contada 3 vezes, no filme, no anime e no mangá. A versão do mangá tem apenas 4 capítulos, e funciona muito mais como uma recapitulação do que como uma adaptação de verdade. Ela não adiciona nada à história, não expande nenhum personagem, não muda nenhuma peça do tabuleiro. A gente ganha alguns painéis muito bonitos de se ver, e é só isso. Agora, o anime é outra conversa. E que fique claro, a adaptação do anime não é ruim. O único incômodo real está numa sequência específica, a festa de aniversário com Bills. No filme, aquele trecho de piadas e momentos leves com o elenco dura uns 10 min de tela, e funciona. No anime, essa mesma sequência foi esticada muito além do necessário, e o ritmo simplesmente arrasta. Mas fora o ritmo, não existe problema. A história é essencialmente a mesma do filme, e o anime ainda entrega 2 ganhos reais. Uma régua mais clara do poder de Goku e de Bills, e uma expansão genuinamente boa do personagem do Deus da Destruição. E é aqui que muita gente comete um erro. Essa adaptação costuma ser agrupada junto com a da Ressurreição de Frieza, como se as duas fossem a mesma coisa, 2 releituras de filmes, 2 pacotes iguais. Só que colocar as duas no mesmo saco é uma injustiça, porque uma delas não é uma adaptação, é um crime contra o próprio filme. Porque a adaptação em anime da Ressurreição de Frieza é significativamente pior. E não é pouca coisa, é uma queda de qualidade tão brutal que muda a categoria da discussão. E aqui vale ser honesto, o filme da Ressurreição de Frieza, por si só, já não é nenhuma maravilha. Ele divide opinião, tem problemas de estrutura e está longe do patamar da Batalha dos Deuses. Então, para uma adaptação em anime desse filme valer a pena, ela precisaria fazer uma coisa muito simples: agregar valor, expandir algo, corrigir algo, entregar qualquer coisa que justificasse recontar essa história. E ela não entrega nada. Pior, ela tira. O ritmo é horrível, a animação despenca para um dos níveis mais baixos da história da franquia. E o resultado é uma versão que consegue diminuir a percepção do próprio filme original. Tem gente que gostava do filme, assistiu a versão do anime e saiu gostando menos da história como um todo. Isso não é uma adaptação fraca. Isso é uma adaptação que ativamente prejudica a obra que ela deveria celebrar. E por que isso aconteceu? A resposta é desconfortável de admitir, mas é exatamente o que parece. Um caça-níquel descarado. Frieza é o vilão mais icônico de toda a franquia. O nome que enche qualquer sala. O rosto que vende qualquer produto. E a Toei olhou para isso e fez a conta fria. Reanimar o filme de qualquer jeito, com pressa e sem cuidado, porque o nome Frieza sozinho garantiria a audiência. Ninguém tem acesso aos números internos da empresa, mas é muito provável que a aposta tenha funcionado financeiramente. O problema é que o custo dessa aposta foi artístico, e quem pagou foi a obra. Agora, o detalhe mais revelador dessa história inteira não está no anime, está no mangá. Toyotaro olhou para essa mesma saga, entendeu que recontar essa história não precisava acontecer, e simplesmente pulou ela inteira. O autor do mangá oficial da franquia bateu o olho nesse conteúdo e decidiu que ele não merecia existir na versão dele. E é essa decisão de Toyotaro que abre a pergunta fundamental do vídeo. Se o mangá pulou essa saga, onde que as duas versões começam de fato a se separar? A resposta é o torneio contra o Universo 6. E é lá que a coisa fica interessante. O torneio contra o Universo 6 é o marco zero das duas continuidades. É aqui que fãs de anime e leitores de mangá começam a assistir, na prática, 2 versões diferentes de Dragon Ball Super. O esqueleto é o mesmo nas 2 versões. Champa desafia Bills. Cada deus da destruição monta seu time, e o destino da Terra do Universo 6 entra na mesa. A estrutura do torneio, os participantes, o resultado final, tudo isso se mantém. A diferença fundamental está em como os personagens lutam. No mangá, Goku usa as formas divinas de um jeito novo e genuinamente interessante, alternando entre elas com uma lógica de economia de energia que o anime nem tenta explorar. Só que essa escolha tem um preço, e o preço é alto. No mangá, não existe o momento do Super Saiyajin Blue com Kaioken, e esse momento é muito subestimado.
A tensão de Goku apostando tudo numa técnica que podia destruir o próprio corpo, a aura dupla, o risco real no meio de um torneio amistoso. Aquilo é um dos picos da franquia inteira. É o tipo de cena que transforma uma luta boa numa luta inesquecível. E o leitor do mangá simplesmente nunca teve isso. Mas o problema real do mangá nessa saga é outro. A luta contra Hit foi rápida demais. E sim, isso pode soar como implicância de detalhe, mas ela se justifica. A luta entre Goku e Hit era boa demais para terminar daquele jeito. Um assassino que manipula o tempo, forçando Goku a evoluir em plena luta, e no auge desse duelo, Goku simplesmente desiste. Anticlímax puro. A melhor luta do arco merecia um final à altura, e não recebeu. E o anime? O anime tem uma história curiosa com essa saga. Na época do lançamento, a crítica era de que o arco não empolgava, de que faltava tensão de verdade num torneio onde ninguém morre. Só que revisitando hoje, com distância e sem o calor da expectativa semanal, a conclusão é outra. Esse arco não faz nada de errado. Ele não é espetacular, não é o auge da obra, não vai aparecer em nenhuma lista de melhores arcos da franquia. Mas não existe um único aspecto que você consiga apontar e dizer: é aqui que essa saga quebra. Ela cumpre o que promete, apresenta o multiverso, planta o torneio do poder e sai de cena sem dever nada. Se todas as sagas do Super tivessem só problemas desse tamanho, esse vídeo não existiria. Mas a próxima saga é a saga do Goku Black. E aqui, as duas versões não têm defeitos de detalhe. Elas têm defeitos que quebram a história por dentro. A saga do Goku Black, o Plano Zero Mortais. A saga de Trunks do futuro, chame do que quiser. O que importa é que aqui a análise precisa ser dobrada, porque anime e mangá contam histórias genuinamente diferentes. E a gente começa pelo anime. Primeiro, o crédito onde ele é devido. A volta de Trunks foi um evento. Ele é um favorito absoluto dos fãs, e a introdução dele de volta à história foi executada com competência, assim como toda a exposição inicial dessa saga. Um futuro devastado de novo, um inimigo com o rosto do Goku, uma sensação de perigo que o Super ainda não tinha entregado. O episódio 47 é um dos melhores de Dragon Ball Super inteiro. O tom da série muda drasticamente ali, e muda pra melhor. Sai a comédia de torneio amistoso, entra o desespero de sobrevivência que fez o arco de Cell ser o que foi. Só que dentro dessa saga muito bem construída, existe um problema com nome e sobrenome. Trunks. Mais especificamente, o poder de Trunks. Quando ele volta ao passado como Super Saiyajin 2, a posição dele na hierarquia de poder era claramente definida. Pelo jeito que ele fugiu do futuro, ele era mais fraco que o Goku Black. E, obviamente, mais fraco que Goku e Vegeta. Até aqui tudo se encaixa. O problema começa depois, porque a partir de certo ponto, fica impossível dizer onde Trunks está nessa escada. Ainda dá pra assumir que ele era mais fraco que Goku, Vegeta e Black, mas mais fraco quanto? Ele estava no nível de um Super Saiyajin 3, no nível de um Super Saiyajin God. Em algum ponto no meio do caminho, a saga nunca responde, e a contradição fica escancarada na tela. No momento, Trunks é claramente muito inferior ao Black. No momento seguinte, ele tem cenas onde simplesmente sobrepuja o Black em combate. E para coroar tudo isso, é Trunks quem destrói o corpo do Zamasu. Não o Goku, não o Vegeta, o personagem que fugiu do futuro apanhando. E de onde veio esse poder todo? Ninguém sabe. O tal Super Saiyajin Rage nunca foi explicado. E olha que o precedente existia. O Super Saiyajin original nasceu exatamente da fúria. Aquele conceito estava ali desde Namekusei. Então por que o Trunks ganhou uma forma única, com uma aura azulada que nenhum outro Saiyajin manifestou? Sem explicação nenhuma. A resposta honesta é desconfortável, porque foi preguiça. Uma forma jogada de paraquedas para dar momentos memoráveis a um favorito dos fãs. O Goku Black ficou forte e rápido demais para o Trunks alcançar de forma crível. Então a solução foi inventar um power-up do nada. E o mais frustrante é que existia um caminho muito simples para consertar isso. Uma sessão de treino de verdade entre Vegeta e Trunks. Pai e filho, na sala do tempo ou fora dela, construindo esse crescimento na tela. O que a gente ganhou foi uma única cena avulsa dos dois do lado de fora e nada mais. Com o treino mostrado, o salto de Trunks teria fundamento. Sem ele, é só roteiro tapando o buraco com brilho azul. Esse é o anime, mas o mangá conta essa mesma história de um jeito diferente. E durante boa parte do caminho, conta muito melhor. O problema é que na reta final, ele tropeça no mesmo lugar. No mangá, o Super Saiyajin Rage simplesmente não existe. Nenhuma forma misteriosa, nenhuma aura azulada sem explicação, nenhum power-up de paraquedas. O Trunks do mangá ocupa o lugar que faz sentido para ele na hierarquia. E a história não precisa quebrar a própria lógica para dar momentos a ele. E não é só isso. O mangá entrega algo que o anime nunca chegou perto de entregar. O Vegeta usando as formas divinas da maneira mais interessante já vista na franquia inteira. Alternância inteligente, leitura de gasto de energia, estratégia de verdade dentro da luta. É o Vegeta mais cerebral que Dragon Ball já mostrou. E é uma pena que a maioria do público, que só assistiu ao anime, nunca tenha visto isso. Até aqui, o mangá vence com folga.
E os grandes eventos da reta final acontecem de forma idêntica nas duas versões. Os dois Zamasu se fundem em um só. Goku e Vegeta respondem com a própria fusão. E depois, a fusão dos dois se desfaz. 3 eventos, 2 versões. O mesmo tabuleiro. É exatamente depois da desfusão que as histórias se separam de vez. E é aqui que o mangá comete o pecado dele. No mangá, com a fusão desfeita, Goku parte para cima do Zamasu fundido, sozinho, usando o Blue aperfeiçoado. Um contra o inimigo mais forte que aquela linha do tempo já tinha visto. E qual é o problema disso? O problema é a matemática que a própria história estabeleceu. Esqueça até o detalhe de que os Zamasu ainda podiam se duplicar, o que já tornava tudo mais absurdo. O ponto central é mais simples. O Goku de Super Saiyajin Blue sofria contra o Goku Black sozinho. Apanhava, se esforçava, precisava de ajuda. E agora a história pede para acreditar que o Blue aperfeiçoado representa um salto tão gigantesco que Goku consegue encarar, sem ajuda nenhuma, a fusão do Black com o Zamasu imortal. Não fecha. Não existe escala em que essa conta feche. E olha que o detalhe mais polêmico dessa luta nem é o problema. Goku usando o Hakai do nada, uma técnica exclusiva dos deuses da destruição, sem treino mostrado, sem explicação. E isso até passa. É estranho, mas passa. O que não passa é o salto de poder em si. O personagem que sofria contra metade da equação, de repente, dando conta da equação inteira. E aqui uma coisa fica evidente. O anime quebrou a escala com o Trunks. O mangá quebrou a escala com o Goku. Versões diferentes. O mesmo vício. Mas será que isso é uma coincidência de uma saga só? Ou é um padrão crônico do Super? A resposta está na maior saga da franquia moderna, o Torneio do Poder. E é lá que o anime perde o controle de vez. Antes de qualquer crítica, um reconhecimento honesto. Escrever o Torneio do Poder era uma missão absurdamente difícil. 80 personagens ativos ao mesmo tempo, 8 universos, dezenas de lutas simultâneas acontecendo numa mesma arena. Não existe franquia de ação que tenha tentado algo nessa escala, e esperar perfeição disso seria injusto. E vamos combinar outra coisa. Dragon Ball nunca foi conhecido pela escrita impecável ou pela atenção obsessiva aos detalhes. A franquia sempre viveu de momento, de impacto, de espetáculo. Isso faz parte do DNA da obra, e quem ama Dragon Ball aprendeu a conviver com isso. Mas mesmo com toda essa régua ajustada, com toda essa boa vontade na mesa, o power creep desse torneio no anime foi insano, e a comparação com o mangá deixa isso escancarado, porque o mangá lidou bem com a escala. Os personagens crescem, mas crescem dentro de limites que a história consegue sustentar. O anime não. O anime perdeu as rédeas por completo. O caso mais gritante tem 2 nomes: Keiyo e Caulifla. A progressão das duas foi completamente fora de qualquer lógica que a franquia já estabeleceu. 2 Saiyajins do universo 6 que mal conheciam as transformações, alcançando em dias o que Goku e Vegeta levaram décadas de treinamento brutal para conquistar. Formas que custaram sangue, morte e ressurreição para os protagonistas, sendo desbloqueadas no meio de uma luta como se fossem um talento natural. E não para nelas. Goku e todos os Saiyajins daquele torneio estavam evoluindo rápido demais. Limite quebrado atrás de limite quebrado, transformação atrás de transformação. Tudo dentro de uma janela de tempo que a própria série fez questão de definir. 48 minutos. Guarda esse número. O Torneio do Poder inteiro, do gongo inicial até o último personagem eliminado, acontece em 48 min, menos de 1 hora. Personagens saltando patamares de poder que antes exigiam anos de treino, em menos tempo do que dura um episódio duplo. E o mais curioso é que, no meio desse descontrole todo, existe um dos momentos mais bonitos da franquia. O discurso do Vegeta sobre os Saiyajins quebrarem seus próprios limites vez após vez. É genuinamente inspirador. É o tipo de fala que arrepia, que resume o espírito da raça guerreira em segundos. Mas repara na ironia. A fala mais bonita do arco é, ao mesmo tempo, a confissão do maior defeito dele. Quebrar limites virou rotina. E quando quebrar limites vira rotina, quebrar limites deixa de significar qualquer coisa. E com o fim do Torneio do Poder, chega também o fim do anime de Dragon Ball Super. E olhando para trás, o diagnóstico fecha sozinho. Trunks no arco do Black, Kaylee e Caulifla no Torneio do Poder. O anime do Super tem um problema estrutural com escalas de poder. Não é um deslize de uma saga, é um vício de fábrica. Mas a partir daqui, o jogo muda completamente. O anime acabou e o mangá seguiu sozinho, sem versão paralela para comparar. E o que acontece quando o Super caminha com as próprias pernas? Acontece o arco que muita gente chamou de melhor saga de Dragon Ball em décadas, e que escondia, debaixo de todo esse elogio, os atalhos de roteiro mais imperdoáveis da franquia moderna. O arco do Moro é a primeira saga exclusiva do mangá, e ele começa apresentando um vilão que quebra o molde. Moro, um feiticeiro milenar, com aparência de bode tão ameaçador quanto astuto. Não é um guerreiro de músculos e poder de luta. É um predador que pensa. E na leitura mês a mês, capítulo a capítulo, era impossível convencer alguém de que aquela não era uma das melhores sagas de Dragon Ball de todos os tempos. A empolgação era real, e tinha motivo. O que faz esse arco se destacar é a ideia central dele: magia contra poder bruto.
algo que Dragon Ball praticamente não explorava desde os primórdios da franquia, lá da Era Clássica, quando truque e técnica valiam mais que músculo. A habilidade do Moro de drenar energia vital e absorver poder coloca o elenco inteiro numa posição desconfortável. Pela primeira vez em décadas, não dava para vencer sendo apenas quem soca mais forte. E isso obrigou cada personagem a trilhar um caminho próprio. Goku treinou para dominar o instinto superior. Vegeta saiu do personagem e foi aprender uma habilidade que ninguém esperava dele, a fissão forçada do espírito, uma técnica de separação, não de destruição. Até Piccolo e Gohan exibiram movimentos de trabalho em equipe completamente inéditos. E de brinde, o arco ainda expandiu a lore, mais informações sobre os anjos, sobre o grande Kaioshin e sobre a verdadeira origem do poder dentro do Majin Buu. Um vilão inteligente, estratégia de verdade, lore nova, parece perfeito. Então onde é que esse arco desmorona? Primeiro problema, ele é uma colagem do arco de Cell. E não é exagero, é uma lista. Absorver androides para ficar mais forte. Cell fez. Usar os golpes de outros personagens. Cell fez. Perder poder e regredir para uma forma anterior. Cell fez. Ameaçar se autodestruir quando a derrota chegou. Cell fez. O Moro é um vilão genuinamente original na concepção, executando o roteiro de um vilão de 1992. Mas se fosse só a reciclagem, dava para relevar. O problema imperdoável vem no clímax. Goku, com o Moro derrotado no chão, decide dar a ele uma semente dos deuses. E antes de alguém dizer que isso é exatamente a natureza do Goku, vamos comparar com o precedente que a própria obra criou. No arco de Cell, Gohan dominou o Cell e lutou contra ele uma única vez antes do sacrifício do Goku. Uma luta e a ameaça já justificou uma morte. Contra o Moro, a situação era muito pior. Goku enfrentou ele múltiplas vezes. Viu ele drenar planetas, quebrar promessas, matar sem hesitar. Goku sabia exatamente o tamanho do perigo que estava no chão na frente dele. Então a pergunta fica no ar. O Moro merecia uma segunda chance mais do que o Freeza mereceu? Mais do que o Kid Buu? Não tem defesa. Goku venceu o Moro. Mas ele só venceu porque, numa vila no fim do mundo, existia um garoto com uma quantidade irreal de poder adormecido. Ubi. A energia que faltava não veio de treino, não veio de estratégia, não veio de nenhuma construção do arco. Veio de um personagem que estava fora da história até a hora de salvar o dia. Isso, sozinho, até passa. Dragon Ball já fez conveniências assim antes. Mas o segundo atalho não passa. Como é que o Goku sabia exatamente que tipo de ataque usar para finalizar o Moro? Ele não deduziu. Ele não descobriu lutando. O Whis simplesmente entregou a resposta de bandeja. O mentor Anjo, que passou o arco inteiro pregando que não interfere nos assuntos mortais, resolveu a luta final por telefone sem fio. E isso é péssimo. Ponto. O arco que prometia ser o auge do super moderno terminou vencido por um Deus Ex Machina duplo. E se você acha que o Super aprendeu a lição depois disso, o próximo arco prova o contrário. Porque no arco do Granola, o problema não está no final. O problema é que o vilão principal simplesmente desiste de ser o vilão no meio da história. O arco do Granola é o último da nossa lista, e o defeito dele é diferente de tudo o que veio antes. Não é um salto de poder, é um problema de fundação. O Granola simplesmente não convence como antagonista. A premissa até tinha força. Um sobrevivente do massacre dos cereais, movido por uma sede de vingança contra os Saiyajins e contra o Freeza, disposto a queimar a própria vida para conseguir poder. E o desejo dele, as esferas do dragão, tornar-se o guerreiro mais forte do universo. Foi uma jogada ousada, mas genuinamente legal. Nesse ponto, problema nenhum. O problema é que a vingança dele nunca ganha peso emocional de verdade. A história conta o trauma, mas não faz sentir o trauma. E aí na metade do arco acontece um impensável. O Granola desiste da vingança contra os Saiyajins. O antagonista que dá nome à saga abandona o posto no meio do caminho. E quando o vilão principal desiste de ser o vilão, a história é obrigada a inventar outro. E o substituto foi o Gás. E aqui não tem como suavizar. Não existe absolutamente nada de interessante no Gás. O passado dele se resume a uma única interação com Bardock. Uma cena que até hoje é confusa, que levanta mais perguntas do que responde, e que deveria sustentar sozinha a motivação do novo antagonista final. Não sustenta, e o desenvolvimento dele em luta é ainda pior. O Gás rapidamente vira uma fera descontrolada que não para de ficar mais forte. Sem personalidade, sem plano, sem qualquer camada. Só um corpo que cresce e grita. O vilão final de um arco inteiro, reduzido a uma barra de poder que sobe sozinho. E relendo esse arco hoje, do começo ao fim, uma verdade fica impossível de ignorar. Se o Freeza não aparecesse no final e adicionasse uma linha narrativa interessante, essa saga teria terminado terrivelmente. O Imperador do Mal precisou invadir a história dos outros para salvar o arco do colapso. A conclusão é simples e definitiva. O Gás, do jeito que foi construído, nunca foi feito para ser o antagonista principal. Simples assim. E com isso, todas as sagas do Super foram julgadas. Anime e mangá, lado a lado, defeito por defeito. Mas antes de você ir embora,
falta a pergunta mais importante desse vídeo. No fim das contas, os problemas de cada saga de Dragon Ball Super revelam algo que a franquia nunca quis admitir. O Super sempre soube criar momentos icônicos, mas nunca aprendeu a sustentar as próprias regras que criou. Se o anime realmente quebrou a escala de poder com Trunks, com Kale e com Caulifla, então o mangá nunca fez sentido se vangloriar, porque ele cometeu o mesmo pecado com o Blue aperfeiçoado e terminou o arco do Moro com um Deus Ex Machina duplo. Isso significa que o problema não está em uma versão ou na outra, está no DNA da era moderna de Dragon Ball. Essa não é uma teoria de fã, é o que os dados da própria obra provam. Agora eu quero saber de você. Qual é o maior problema de cada saga do Super, na sua opinião, tanto no mangá quanto no anime? Ou você acha que isso tudo foi escolha consciente dos roteiristas para manter o espetáculo acima da lógica? Afinal, Dragon Ball Super contou a mesma história 2 vezes e tropeçou nas 2. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.